Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É sobre esse amor, esse tipo de amor que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostar, dá o seu like e faça também os seus comentários que eu leio todos. Hoje nós vamos falar então a respeito, ainda falando sobre Isaías, né? No Vem Segue nós estamos falando sobre Isaías, e eu selecionei alguns capítulos, alguns versículos, né? Como tenho feito já nos outros vídeos, e aí eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre isso, sobre esse tipo de amor, né? O amor que o Pai Celestial tem por nós. E é óbvio que Cristo, quando estava aqui na Terra, ele falou assim: quem vê a mim, vê ao Pai, né? Então, se a gente quiser aprender sobre o Pai Celestial, é só ver como Cristo agiu aqui na Terra, como ele foi, as coisas que ele fez, como ele age através das Escrituras, como ele age hoje em sua igreja, enfim. Nós podemos conhecer mais o Pai conhecendo a Cristo. Mas é óbvio que o Pai é um personagem distinto. E talvez pouco se fale muito, né, se fale a respeito do Pai. Eu acho que a gente podia falar mais sobre o Pai, né? Eu tenho assim um apreço muito grande, eu sinto assim muito forte nas minhas orações. ah, eu consigo saber, claro, né, na minha pequenez, né, na minha meu tamanhinho aí, mas eu consigo sentir o amor de Deus na minha vida. Eu me sinto abraçado, me sinto guiado. Eu sinto o amor dele todos os dias na minha vida. Mas a gente precisava prestar um pouco mais atenção nisso, né? Tem coisas que só o Pai pode fazer, né? Por exemplo, a gente ora só para o Pai, a gente não ora para Cristo. A gente ora ao Pai em nome de Cristo. Então o Pai tem uma importância gigantesca. O mesmo, ele é o ser supremo, ele é o criador de todas as coisas do universo. Claro que sempre através do seu Filho e se comunica conosco através do seu Santo Espírito, mas ele é um ser individual, um ser que nós precisamos aprender mais com ele, né, a respeito dele. E lendo o livro de Isaías, esses capítulos dessa semana, eu comecei a perceber que, claro, sempre Isaías fala muito de Cristo, mas fala muito do Pai também. Talvez a gente possa distinguir um pouquinho, né, dessa diferença entre os dois ali. Mas eu quero deixar claro, né, que o filho representa o pai em todas as coisas, na sua forma de ser, na sua forma de pensar, de agir. E Cristo disse, né? Ele disse: eu faço aquilo que vi o meu pai fazer. Então, as coisas que o pai fez, Cristo fez. Então, se nós queremos conhecer mais o pai, é só conhecer o filho. Mas eu quero falar um pouquinho dessa individualidade e desse amor em particular. Então eu selecionei alguns versículos e, por exemplo, no capítulo 41, versículos 10, 13 e 17, nós lemos: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, e te ajudo. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Que lindo isso, né? Então é uma, vamos dizer assim, uma forma de expressar o amor dele por nós,
que ele disse que vai estar sempre conosco, que ele vai nos fortalecer, vai nos ajudar, vai nos sustentar. Olha quanta coisa, olha quanta demonstração de amor. Vai nos tomar pela mão direita, nos guiando, né, nos levando. Está dizendo para a gente não temer, que ele vai nos ajudar. Está dizendo que eu não os desampararei. Então a gente percebe o quanto o nosso Pai Celestial nos ama. É um amor que, poxa, é até incompreensível, na verdade. Eu também li em Isaías 43, versículo 1 e 5, dizendo: Porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te tomou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, pois porque estou contigo. Olha aqui mais, falando de mais coisas, né? Que ele nos criou, que ele nos formou, né? Que para a gente não temer, que ele nos redimiu. Claro, foi Cristo que nos redimiu, mas foi pelo Pai que ele fez isso. Então, na verdade, o Pai nos redimiu através de seu Filho. Então, ele nos redimiu. Ele nos chama pelo nome. Olha que interessante. Então, se ele aparecesse para você hoje, ele ia te chamar pelo nome, como foi com Joseph, né? O Pai chamou Joseph. Foi ele que chamou, né? Foi o Pai Celestial que chamou Joseph primeiro e depois ele apresenta o Filho. Então, ele é nosso Pai, e um Pai amoroso, bondoso, e todas essas coisas aqui que ele faz por nós todos os dias, todos os anos, durante toda a nossa vida. Ele disse que é para a gente não temer porque ele está com a gente. Olha isso. Não tema, né? Não fica com medo, não. Eu estou com você. Depois, em Isaías 46, versículos 3 e 4, a gente lê assim: Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel. Olha só, vós a quem carrego desde o ventre. Quer dizer, nosso Pai Celestial está cuidando da gente desde do ventre, né? Ou desde antes, na verdade, né? Ele carregou a gente na vida pré-mortal. Enquanto a gente estava no ventre da nossa mãe, ele também nos carregou. Ele disse: eu levo nos braços desde a madre. Ou seja, ele nos tem nos braços. Olha isso. Ele cuida de nós o tempo todo. E ele disse: e até a velhice, olha só, eu serei o mesmo. Ou seja, ele vai continuar cuidando até que você fique velho. Ele disse: ainda até as cãs significa cabelos brancos, né? Então, até você ter os seus cabelos brancos, eu vou te carregar. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos carregarei, e eu vos livrarei. Que amor é esse? É realmente incompreensível. A nossa mente humana, ela é incapaz de entender todo esse amor. Mas eu quero deixar claro aqui, essas palavras de Isaías, que são as palavras do Senhor, quer dizer, é o Senhor falando, não é Isaías dizendo não, é o Senhor falando para nós. Mesmo que tenha sido o Filho, foi o Filho que falou pelo Pai. O Pai disse para ele dizer estas coisas. Então é o nosso Pai, essa é a expressão de amor do nosso Pai Celestial, claro, também de Cristo, mas vem do Pai, né? E aí, no capítulo 49 de Isaías, versículos 14, 15 e 16, diz: Porém, Sião diz: O Senhor me desamparou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Então, muitas vezes a gente fala isso, né? Puxa, o Senhor não se lembra de mim, eu oro, estou pedindo, o Senhor não se lembra mais de mim, o Senhor se esqueceu, Ele não me ouve, não me atende, eu estou precisando de tal e tal bênção, estou precisando de tal e tal coisa, e nada acontece. A gente pensa isso, mas a gente está tão enganado.
tão enganado. Ele continua no 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho, do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Quer dizer, como é que uma mãe vai esquecer um filho? Como é que uma mãe não vai se compadecer do filho? Então, mas ele disse, ainda, que pode acontecer, né? Pode acontecer que uma mãe se esqueça do seu filho. Ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado, e teus muros estão continuamente perante mim. Olha só, então, olha quanta coisa importante tem aqui. Primeiro, que ele não vai se esquecer de nós. Nossos pais podem até se esquecer da gente, mas nosso Pai Celestial nunca vai se esquecer. Nunca. Não importa o que você faça de errado. Ele nunca vai se esquecer. E ele disse uma coisa importante no 16, que tem a ver com o Salvador Jesus Cristo, que tem a ver com o sacrifício expiatório. Ele disse, em ambas as palmas de minhas mãos, te tenho gravado. Então, por causa do sacrifício expiatório de Cristo, ali representado pelas marcas que ele tem em seu corpo, isso demonstra o amor que o Pai Celestial tem por nós, entregando o seu próprio Filho em nosso favor. Então, todas as vezes que o Pai Celestial olha para Cristo, ele se lembra do grande amor que ele teve por nós. Então não tem como esquecer. Cristo está sempre com ele ali. Ele está sempre vendo a face do Salvador e olhando o quanto o Salvador fez, ele é incapaz, né, de não nos amar, de se esquecer da gente. Não tem como isso acontecer. Então lembre-se disso. Quando você se sentir desamparado, triste, puxa, eu tô lá no fundo do poço, lembre-se disso. O Senhor sempre vai se lembrar de você. Quando você se sentir assim, eu espero que você se lembre Se você não ouvir a voz do Espírito te falando isso, coloca na tua mente. Quando você falar assim, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra. Lembra dessa frase. Eu ainda estou aqui. Eu nunca vou me esquecer de você. Então, é esse tipo de amor que eu quero conversar com vocês hoje um pouco mais. Essa incompreensão desse amor, é impossível a gente entender esse amor, a extensão do amor do nosso Pai Celestial, eu não queira. Eu quero tentar entender o amor, não tem como entender. A gente pode pensar assim, por exemplo, todos aqui que estão me assistindo que são pais, se você está me assistindo, você é pai ou mãe, talvez você entenda um pouquinho melhor, mas é só um pouquinho melhor o que o amor do Pai Celestial por nós. Porque ele entregou o filho dele, pensa bem, ele entregou o filho dele em nosso favor. Quem é que entregaria o próprio filho em favor de alguém? Quem faria isso? Eu teria muita dificuldade em fazer, sinceramente. Eu não sei se eu faria. Eu não sei se eu faria, sinceramente. Mas a gente consegue compreender um pouco. Então, olha que amor, olha a extensão. Mas isso é insignificante. Isso que eu estou dizendo aqui, de eu entregar um dos meus filhos para salvar alguém, é até engraçado. É muito infinitamente menor, pequeno diante desse amor que o nosso Pai Celestial tem. Porque, primeiro, o Pai Celestial tinha uma compreensão exata do que Cristo passou. Ele sabia exatamente o sofrimento que o Salvador iria passar. Então imagina você sabendo o que o seu filho iria sofrer, você pai, você mãe, falou, vou entregar o meu filho para salvar alguém, ou salvar pessoas, e você saberia exatamente qual seria esse sofrimento. Seria imensamente difícil, né, de fazer, porque o Pai Celestial sabia
exatamente as dores todas que o Salvador, a todas as dores que o Salvador teve, tanto no Getsemane, quanto durante todo aquele período até a sua crucificação e morte, o Pai Celestial sabia exatamente o que era essa dor. Então, por isso que é incompreensível para nós. Não tem como a gente medir isso, né? Não tem, eu penso na minha própria vida. As coisas erradas que eu já fiz, e eu vejo que o Senhor me perdoou. Se eu estivesse no lugar do Pai, eu não teria me perdoado. Sinceramente. Eu teria dito, esse camarada não tem mais jeito, esse filho meu aí já era, vou virar as costas para ele, porque não tem jeito. Eu faria isso comigo mesmo. Eu faria isso com várias pessoas que eu conheço, se eu fosse o Pai Celestial. Eu não teria esse amor, essa misericórdia, essa compaixão, essa longanimidade, né? Longanimidade é paciência, né? Longo ânimo, né? Uma paciência conosco, uma paciência com a pessoa. Eu não teria essa paciência de jeito nenhum, mas Ele tem. E por mais que você erre a vida inteira, se um dia você se arrepender, Ele vai te perdoar. Então é difícil de entender esse amor, sabe? É incompreensível. O Elder Uchtdorf disse uma coisa muito interessante num discurso dele chamado O Amor de Deus, de outubro de 2009. É um discurso que eu recomendo aqui para você ler. Ele disse assim: o amor do Pai Celestial por seus filhos é a mensagem central do plano de felicidade, o qual se tornou eficaz graças à expiação de Jesus Cristo, a maior expressão de amor que o mundo conheceu. Então, não tem expressão de amor maior do que essa de entregar o seu próprio filho em nosso favor, sabendo tudo que o seu filho passaria. Todo o sofrimento, todo o sentimento, todas as dores emocionais, espirituais, físicas, mentais, todas as dores. Ele sabia. O pai já tinha, talvez, passado por isso. Então ele sabia exatamente. O Elder Uchtdorf disse também, ele disse, será que existe uma bússola que nos ajude a estabelecer prioridades em nossa vida, em nossos pensamentos e ações? Então ele fala assim, olha, será que existe um norte? Se existe um norte, qual é o norte que eu tenho que seguir? Se existe algo que eu tenho que fazer na minha vida, qual é essa bússola, né? Qual é esse norte? Aí ele continua. Novamente, o próprio Salvador revelou o caminho. Quando lhe perguntaram qual era o maior de todos os mandamentos, ele não hesitou, dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, disse ele. Este é o primeiro e grande mandamento, associando-se o primeiro ao segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Temos então uma bússola que nos mostra a direção a seguir, não só em nossas vidas, mas também na Igreja do Senhor, em ambos os lados do véu. Então, olha que interessante. Então, peraí, qual que é esse norte? Qual que é essa bússola aí? Está dizendo que é o amor. O amor. Então, nada supera o amor de Deus. Não tem como, nada supera. Então, o que eu devo fazer? Qual é o meu norte? Qual é a forma que eu tenho para ter uma vida feliz nessa terra? Amar. Amar ao Pai, amar a Deus, amar a seu Filho e amar as pessoas. Não tem outro caminho para a felicidade. Não tem. Esse é o caminho. Quando existem tantos mandamentos, né? A gente pega, tem muitos mandamentos, os 10, tem dízimo, tem palavra de sabedoria, tem jejum, enfim, tem tomar o sacramento, tem muitos mandamentos. Só que Cristo pegou e falou, resumiu em 2 só. Só que a palavra-chave dos 2 é amor. Então esse é o caminho. Então ele continua dizendo assim, olha, novamente o próprio Salvador, uma vez que o amor é o grande mandamento,
ele deve estar no centro de tudo e de todas as coisas que fazemos em nossa própria família, em nossos chamados na igreja, em nosso trabalho. Olha só. Então tem que ser o centro. O amor tem que ser o centro de tudo que você faz. Então você tem que amar a Deus. Por exemplo, como é que você ama a Deus no seu trabalho? Guardando os mandamentos dele, não cedendo às tentações. Sendo honesto, por exemplo. Tudo mais. Como é que eu amo meu próximo? Sendo honesto, tratando bem as pessoas, amando as pessoas, cuidando delas, enfim, tratando bem. Então, a gente consegue estar bem, ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, se nós simplesmente tivermos amor. O amor é o bálsamo que cura as feridas nos relacionamentos pessoais e familiares. É o elo que une famílias, comunidades e nações. O amor é o poder que promove amizades, tolerância, civilidade e respeito. É a força que sobrepuja a discórdia e o ódio. O amor é o fogo que aquece nossa vida com alegria inigualável e esperança divina. O amor deve transparecer em nossas palavras e ações. Quando realmente compreendemos o que significa amar como Cristo nos amou, a confusão se dissipa. Olha só. Então, eu vou repetir aqui. Quando realmente compreendemos o que significa amar como Cristo amou, a confusão se dissipa e nossas prioridades ficam claras. Olha só. Nossa jornada como discípulos de Cristo torna-se mais cheia de alegria. Nossa vida adquire novo significado. Nosso relacionamento com o Pai Celestial torna-se mais profundo. A obediência torna-se uma alegria em vez de um fardo. Olha essa última frase, eu quero repetir. A obediência torna-se uma alegria, se a gente usar o amor. Então, a obediência torna-se uma alegria em vez de um fardo. Por quê, né? Eu fico imaginando, mas como assim? Então, quando você ama o Pai, quando você ama as pessoas, fica fácil de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu tenho que ir na igreja todo domingo. Então, poxa, por amor a Deus eu vou na igreja no domingo. Porque eu amo o Senhor. E porque eu amo as pessoas, eu vou lá para ajudar, eu vou lá servir as pessoas, os membros da minha ala, da minha estaca, os membros da igreja. Então, quando você tem amor por Deus e pelas pessoas, fica fácil. Não é um fardo. Por exemplo, ir ao templo. Para muitas pessoas, frequentar o templo, né, ter uma frequência regular no templo é um fardo. Mas se ela pensar o seguinte, puxa, por que eu vou ao templo? Porque o Senhor gostaria que eu fosse. Poxa, o Senhor me ama tanto, o Senhor faz tanto por mim, por que eu não posso ir na casa dele para servir lá ou demonstrar lá o meu amor ao meu próximo que está do outro lado do véu e os que estão aqui também passando pelo templo? Então, tá aí, esse é o segredo. Por que eu tenho que ir para a igreja no domingo, né, como falei? Por que eu tenho que me vestir o melhor que eu posso? Eu não me visto para as pessoas. Eu me visto para o Senhor. Então, por que eu tenho que colocar a roupa melhor que eu tenho? Não é a melhor do mundo, é a melhor que eu tenho. Colocar a minha melhor roupa para ir para a igreja no domingo. Porque lá eu vou, é como se eu fosse me encontrar com o Senhor. Então Ele quer que eu me vista o melhor que eu posso, né? Então eu vou fazer o que Ele quer. Então, isso é amor. Quando Cristo disse assim, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade do Pai. Isso é amor, isso é demonstração de amor que Cristo tinha por Ele. Então essa deve ser a nossa demonstração de amor. O primeiro grande mandamento, né, a gente falou, e o Elder Uchtdorf aqui continua falando, né, Deus, o Pai Eterno, não nos deu esse primeiro grande mandamento porque precisa que o amemos. Olha só. Ele não deu esse mandamento porque ele precisa do nosso amor. Ele não precisa do nosso amor. Ele fala, seu poder, glória, não diminui se nós o ignorarmos. Negarmos ou até mesmo evitarmos o seu nome.
Seu domínio e influência se estendem pelo tempo e espaço, independentemente de nossa aceitação, aprovação ou admiração. Então, na verdade, não faz nenhuma diferença você amar ele, para ele. Ele não vai perder poder porque você não ama ele. Ele não vai perder a majestade, a glória. Não. Quem vai perder? Sou eu, é você. E ele continua: não, Deus não precisa que o amemos, mas ó, como precisamos amar a Deus. Pois aquilo que amamos determina aquilo que buscamos. Olha só. Pois aquilo que amamos determina aquilo que buscamos. Aquilo que pensamos e fazemos determina quem somos e em quem nos tornaremos. Com grande clareza, o Salvador disse que todos os outros mandamentos dependem do princípio do amor. Se não aprendermos a amar nosso Pai Celestial e nosso próximo de todo o coração, alma e pensamento, todo o resto se encaixará no devido lugar. Olha só. Então vou repetir aqui, ó. Se não negligenciarmos as grandes leis, se verdadeiramente aprendemos a amar nosso Pai Celestial e ao próximo, que são os 2 grandes mandamentos, todo o resto se encaixa no devido lugar. Então, se a gente aprender isso, todas as coisas na sua vida vão se encaixar. Por que o Pai Celestial nos ama? Né? Por quê? Então vamos pensar assim, né? O Eutidor fala, pense no amor mais puro, mais profundo que possa imaginar. Agora multiplique esse amor por um valor infinito e essa será a medida do amor de Deus por você. Deus não se importa com a sua aparência exterior. Olha só o que ele vai falar agora. Deus não se importa com a sua aparência exterior. Acredito que para ele não importa nem um pouco se moramos em um castelo ou em uma choupana, se somos atraentes ou desajeitados, se somos famosos ou desconhecidos. Embora sejamos incompletos, olha só agora, embora sejamos incompletos, Deus nos ama completamente. Embora sejamos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente. Embora nos sintamos perdidos e sem rumo, o amor de Deus nos envolve totalmente. Olha que profundo o que o Elder Tidorf disse aqui. Então, a gente não precisa estar preocupado, né, se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu... Para o Senhor isso não faz nenhuma diferença. Então, e eu gostei disso, ele disse assim, olha, se você, embora você se sinta incompleto, então você que está me ouvindo aqui agora, se você se sente incompleto, Deus ama você completamente. Se você se sente imperfeito, Ele ama você perfeitamente. Embora você se sente perdido e sem rumo, o amor dele te envolve totalmente. Uma das coisas mais importantes que eu tenho pensado a respeito do Pai durante a minha vida, nesses últimos tempos, é aquilo que a gente aprendeu algum tempo atrás, que a gente precisa ouvir o Senhor. Quando a gente fala, né, a gente conversa com o Senhor nas nossas orações e às vezes, talvez durante a oração você não ouça, às vezes acontece sim, o Senhor fala com você na sua oração, ou Ele fala em outros momentos em que você está meditando a respeito de algum assunto. O Senhor fala a você na sua mente e no seu coração. Eu tenho tido muitas experiências espirituais com isso. Tenho tido experiências, hoje mesmo eu tive experiência, essa semana eu tive várias experiências, e o Senhor falando comigo. Toda vez que eu preparo um vídeo aqui para você, eu oro muito, eu peço ao Senhor para me ajudar, e às vezes eu demoro, porque às vezes, enquanto eu não sentir aquilo que o Senhor deseja que eu fale, eu fico perdido, porque eu não tenho capacidade, sinceramente, não é... Eu realmente não tenho capacidade nem habilidade para ensinar o Evangelho. Eu não tenho nenhuma capacidade, mas o Espírito do Senhor tem. Então eu sou imperfeito
na forma de ensinar, mas o Senhor, ele é perfeito. Então ele vai me ajudar com um pouquinho que eu sei. Talvez os meus 5 pães e 2 peixes, a farinha na botija, meu punhado de farinha, né? Um pouquinho do azeite que eu tenho, né, na minha botija. Então o Senhor vai usar esse pouquinho, mas vai fazer algo muito maior. Então eu busco sentir o Senhor mais na minha vida, ouvir o Senhor. Isso não é um privilégio meu, nem dos profetas, nem dos apóstolos, é um privilégio de qualquer filho de Deus. Qualquer pessoa pode ouvir a voz dele. Você está aqui me ouvindo, depois você pode meditar e você vai ouvir o Senhor falando com você. Porque ele fala mesmo. E aí ele diz assim, à medida em que se voltarem ao Pai Celestial, à medida que orarem a Ele em nome de Cristo, Ele vai lhes responder. Ele fala conosco em todo e qualquer lugar. Ao lerem a palavra de Deus que se encontra nas Escrituras, procure escutar sua voz. Nas conferências gerais, então também quando você for estudar, né, você assiste a conferência geral e a gente vai ter conferência em breve. Procura ouvir a voz do Senhor para você durante a conferência. Não fica lá anotando tudo que o orador fala, não. Anota aquilo que o Senhor fala para você, porque Ele vai te falar. Ao entrarem no templo e ao assistirem às reuniões da igreja, procurem escutar sua voz. Procurem escutar a voz do Pai na generosidade e na beleza da natureza, nos suaves sussurros do Espírito. Em seu contato diário com outras pessoas, na letra de um hino, no riso de uma criança, procurem escutar a sua voz. Se procurarem escutar a voz do Pai, Ele os guiará por caminhos que lhes permitirão sentir o puro amor de Cristo. Então, quanto mais a gente ouve o Senhor, mais nós nos achegamos a Ele. Porque, na verdade, quando Ele fala conosco, a gente quer ouvir depois de novo essa voz, né? E aí você começa a se acostumar com isso, você começa, puxa, eu quero ouvir mais, eu quero estar o tempo todo em contato com o Senhor, para que eu me purifique mais, para que eu me torne mais santo, que esteja mais próximo dele. Quanto mais próximo eu fico dele, menos vontade de pecar eu tenho. E vai ser assim com você e é com qualquer pessoa. Mas às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente comete pecados. E o presidente Nelson disse uma coisa muito maravilhosa que eu queria ler aqui para vocês. Ele disse: não existe lista negra no céu. Se nos arrependermos verdadeiramente, nada de ruim fica gravado. Olha só. Nenhuma oportunidade futura ou bênção é perdida para sempre ou até mesmo durante a mortalidade. E isso é possível por causa do tipo de Deus que Ele é. O Deus que não leva em conta. Deus de Paulo e Alma, de Enos e Lamone. O Deus que perdoa além da amplitude, extensão, profundidade e altura do nosso entendimento. O Deus que perdoa acima de tudo que podemos pedir ou pensar. O Deus infinito como a eternidade. Olha que profundo para a gente, Nelson, ensinando aqui. Então, não importa o que você fez. Se achega a Ele. Se arrependa, mude. E você, ao aproximar-se dele, você se tornará cada vez mais santo. Então, é esse tipo de amor que eu estou falando aqui hoje. Esse tipo de amor do Pai que é totalmente incompreensível à mente humana. É difícil de mensurar. Na verdade, é difícil não, é impossível mensurar esse amor. E eu queria contar uma experiência aqui hoje para você. De fato, é uma experiência muito sagrada para mim, porém eu não vejo necessidade de que ela não seja contada. Alguns anos atrás, eu fui professor do seminário e eu
tinha uma classe, seminário diário, às 5h30 da manhã. Era uma classe muito boa, de jovens maravilhosos, de jovens que eu encontro até hoje, que já estão casados, já fizeram missão, enfim. Foram meses extraordinários que eu tive com aquela classe. E muitas vezes eu me questionava, será que eu estou fazendo exatamente o que o Senhor deseja? Será que Ele está feliz, né, com a nossa classe, está feliz com o trabalho que nós estamos fazendo, que os jovens, estamos fazendo, né? Será que o Senhor aprova isso? E aí eu tive um sonho. E nesse sonho, nós recebemos a visita de Cristo na nossa classe. E eu estava lá, e os alunos estavam ali, mas era interessante que Cristo estava falando naquela hora. Mas era uma voz, não era uma voz audível. Eu sabia que ele eu não conseguia ver claramente o rosto dele. Eu sabia que ele estava ali, ele estava vestido de branco e que ele estava falando na nossa mente e que ele estava dando aula para a nossa classe. Eu sabia disso. E eu não sei explicar para você agora o sentimento que eu tive, porque foi uma alegria imensurável, uma alegria que eu nunca mais senti, nunca tinha sentido antes e nunca senti depois. É inexplicável assim dizer para você como que foi essa alegria de ter a presença dele lá. E foi tão forte, que eu acordei chorando. Eu levantei, fui para a sala, porque minha esposa estava dormindo, eu comecei a chorar muito, muito, muito. Até ela veio depois na sala, perguntou o que estava acontecendo, aí eu contei para ela. E ela me abraçou e eu chorei bastante. E, na verdade, eu soube ali naquela hora que o senhor estava feliz com a nossa classe, que ele estava muito feliz. Mas nós estávamos muito mais felizes pela presença dele. E eu estava tão feliz, depois eu contei para os meus alunos aquela experiência. E foi muito bom, porque os alunos eram maravilhosos. E aquela experiência para mim marcou muito a minha vida. Ela mostrou para mim isso exatamente que nós estamos falando aqui hoje. O amor do Senhor por nós. O sentimento que eu tive, o arder no meu coração, como no caminho de Emaús, né, aqueles discípulos de Cristo sentiram aquele ardor no coração, no peito. Talvez, claro que eu não senti como eles, talvez. Eles estavam junto com Cristo pessoalmente, mas eu senti muito do amor do Salvador, que é o amor transmitido pelo Pai através dele. Então, lembre-se sempre disso. Use esse amor como um norte para a sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe de se sentir sozinho, de se sentir desamparado, de se sentir rejeitado, discriminado, seja lá o que for. Lembre-se sempre, sempre, que o Senhor sempre estará aí do seu lado. Ele vai sempre te amar. E o amor dele manifestado pelo sacrifício do Salvador. O amor dele manifestado pelas bênçãos que ele derrama na sua vida. E é claro que você deve passar, já passou e ainda vai passar por provações. Mas é por isso que você está aqui. Para passar por tudo isso mesmo. Mas ele não vai te deixar sozinho. Lembre-se disso, ele sempre vai estar do seu lado quando você precisar. Porque o amor do nosso Pai Celestial é imensurável, incontável, e não dá para expressar esse amor. Ninguém consegue, ninguém é capaz disso. Mas lembre-se,
Ele te conhece pelo nome. Ele conhece você desde antes de você nascer. E ele falou aqui hoje, através de Isaías, pelos escritos de Isaías, que ele te carregou no colo desde antes de você nascer. E quando você ainda estava no ventre da sua mãe, ele te carregou. E ele continua te carregando e vai te carregar até você morrer, até você ficar velho. E talvez vai continuar te carregando depois dessa vida. E eu espero que ele continue nos carregando por toda a eternidade. Te vejo no próximo vídeo.